Amém. Deus seja louvado. Feliz sábado, amada Igreja de Deus. Que alegria estarmos juntos, adorando a Deus na beleza de sua santidade. Obrigado, irmã Rayane. Quem acredita que foi chamado por Jesus, diz amém? Amém. Sim, irmãos, nós fomos chamados por Jesus, porque brevemente Ele irá voltar e nós iremos morar com Ele no céu. Amém. Passaremos um período lá de 1000 anos e voltaremos e moraremos com Ele eternamente. Amém? E lá diz que não terá mais pranto, não terá mais dor, não terá mais sofrimento, porque os problemas da vida presente deixará de existir eternamente. Iremos andar em ruas de ouro. Nós iremos passear com os animais hoje que são ferozes, como os leões, os tigres. Eu fico imaginando um tigre no céu, né? Uma terra restaurada. Vai virar um gatinho, onde vai poder, né, brincar com ele. Lá não terá mais conta para pagar. Não terá dor de dente, não terá mais doença, não terá fadiga, seremos eternos, irmãos. Amém. Vale a pena estar com Jesus. Amém. E nós vamos morar com Ele. Quero agradecer aí o convite, muito obrigado. Eu que fui assim, como posso dizer, rapaz, eu fui beneficiado, contemplado por estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, eu sei que Deus tem um plano. A partir do momento que Paulo aí nos convidou, eu já comecei a orar aqui pela igreja do Renato Magalhães, é isso? Renato Magalhães. Tenho orado, jejuado em prol disso. Em prol desse programa de semana do Calvário, eu sei que muitas pessoas estarão sendo alcançadas para a honra e glória de Deus. Revê o Marcos, a Helena. Cadê a Helena? Tá aí, tá por aqui. E aí, quando eu cheguei aqui em Conquista, o Marcos e a Helena estavam saindo do Guanabara para voltar para aqui. Eles faziam um programa especial lá com os desbravadores, e aí nós tivemos assim um contato muito legal, muito bom. E esse contato nós vimos aqui na casa de Marcos, e era uma brincadeira muito boa, né? Bom. E o pequeno grupo lá na casa dele é animado de verdade, meus irmãos? É muito gostoso. E eu sim, irmãos, eu peço à igreja que estejam orando em prol desse projeto que Deus criou, que é a Semana do Calvário. Ela não está somente acontecendo nesta igreja, mas toda a divisão sul-americana. Todas as igrejas estarão abertas uma semana inteira, falando do amor de Jesus. As pessoas estão sensíveis por conta dessa data, né? Para voltada aí a questão do sacrifício de Cristo, enfim, da Semana Santa. Então eu peço que os irmãos estejam orando. E vou pedir a você, não faça planos para estar aqui conosco. Faça planos para vir. Eu sei que é difícil, durante a semana tem uns que trabalham, outros têm faculdade, outros têm outras atividades, mas se você não tiver algo que impeça de verdade, esteja aqui, se programe para estar aqui com a gente. E também eu quero que você convide pessoas para estar aqui conosco. Agora, convidar quem? Convide as pessoas mais próximas de você, tá bom? Aquelas que estão próximas de você, convide a ela, porque um convite desse faz com que pessoas seja impactada, porque quando um amigo, uma pessoa querida nos convida, a gente dificilmente consegue dizer não. Hoje eu estou aqui por um convite da minha amada esposa Ângela. Se não fosse pelo convite dela, eu não teria talvez conhecido a Jesus. E ao longo da semana nós iremos assim nos relacionar mais, conhecer um pouco de nossa história. Eu quero saudar a todos que nos acompanham nas redes sociais aí, no canal do Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, que as mensagens ao longo dessa semana possam também impactar o seu coração. Não sei que momento você vai assistir essa mensagem, você vai ouvi-la, mas seja qual for o momento, circunstância ou situação que você esteja, saiba que Deus te ama, Deus tem um plano em sua vida e Deus quer fazer algo por nós que aos nossos olhos é impossível. Nós servimos e acreditamos em um Deus, o Deus do impossível. Amém? Amados, então feito o apelo, por favor, saia hoje à tarde também, convide as pessoas. Nós estaremos também empenhados hoje à tarde num programa missionário. Vou ver a possibilidade de vir aqui também para estar aqui com os irmãos. Quero ver a possibilidade de vir também para poder fazer parte desse momento de convidar as pessoas, tá bom? Para nós iniciarmos, queridos, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Obrigado, Paulo, Patrícia, família linda. Tenho um carinho enorme por Paulo e essa família. Quando cheguei ali no Guanabara, estava Paulo ali sentado, um homem cheio de habilidades, cheio de competências, e Deus disse assim: filho, chama este homem aí. Nós colamos ali com Paulo,
O Paulo é um grande líder, irmãos. Também, viu? Usa esse homem. Pede para ele, por favor. O homem tem uma habilidade para falar de escatologia bíblica, profecias. Então, por favor, continue sendo instrumento, Paulo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Se você abrir a Bíblia, diz amém. Amém. Se não abriu ainda, diz, estou quase lá. Eu espero você chegar lá. Eu espero você chegar lá. Porque a igreja adventista, ela entende que é importante quando você lê a Bíblia, você está sendo tocado e instruído pelo Espírito Santo. Por isso que você não tem que seguir a homens. Siga a palavra de Deus. Amém. Siga a palavra, irmãos. Seja alimentados pela palavra. Amém? Amém? Queridos, hoje eu estava meditando. Todos os dias pela manhã, nós temos um momento da devoção pessoal, onde nós temos um momento com Deus. Eu quero convidar a você a ter esse momento com Deus. Se você já faz, parabéns. Se você não faz, cuidado, porque isso é um terreno perigoso. Porque, queridos, o inimigo de nossas almas, ele não descansa em um só segundo, é 24 horas trabalhando. E a intenção do mal é destruir a sua fé e sua família. É destruir seus valores e seus princípios. Ele é um derrotado em nome de Jesus. Amém. Mas ele luta, ele investe para que você não tenha tempo para passar com Deus. Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você ore, ele não quer que você faça um jejum, porque ele sabe que a partir do momento que o ser humano tem conexão com Deus, ele não tem como investir. As suas setas, elas vão acontecer, mas elas serão derrotadas no nome e pelo sangue de Cristo Jesus. Então, por favor, não comece seu dia, jovem, homem de Deus, mulher de Deus, sem antes ter comunhão com o Senhor. O tempo que você passa com Deus diz o quanto você depende dele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Quanto tempo você tem passado com Deus? Isso faz a diferença, meu amado, minha amada, na sua jornada espiritual dessa terra, nas suas escolhas, nos seus negócios, nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Então, quando um homem e uma mulher passam tempo com Deus, ele tem uma atmosfera própria, onde impacta as pessoas que ele entra em contato, que ela entra em contato. Então, homem de Deus, jovem de Deus, não brinca com isso, por favor. Passar tempo com Deus, ler a Bíblia. Eu estava meditando hoje pela manhã, lá no livro, o Conselho para Pastores e Ministros, na página 187, o capítulo falando sobre pregação. Lá diz o seguinte: é o Espírito Santo que envolve a alma numa santa atmosfera e fala às pessoas mediante a palavra, impressionando o seu coração e fazendo com que ela entenda que o nosso Salvador é aquele que tira o pecado do mundo. Amém. Irmãos, quem impressiona o coração do homem é o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós só somos instrumentos. Só apenas, isso, só somos apenas um instrumento de Deus. E para que a mensagem ela tenha poder, nós precisamos estar conectados com Deus. Por favor, se conecte com Deus. Por favor. Hoje a igreja de Deus, eu vou passar um tempo aqui, mas eu preciso falar isso. Eu estava orando ali, Deus fala disso, meu filho. Então eu sou guiado pelo Espírito Santo, viu, irmãos? Eu entendo que o mesmo Deus que falou no passado, ele fala no presente. A gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Parece que aquele Deus que falou no passado para os apóstolos, que operou milagres, que ressuscitou mortos, que abriu o mar vermelho, que fez cegos andar, cegos enxergar e coxos andar, parece que esse Deus, ele parece estar distante da igreja atual. Mas é o mesmo Deus hoje, irmãos. Está aqui em nosso meio, entre nós. Opera os mesmos prodígios e mesmas maravilhas. Agora a gente precisa estar conectado. Então hoje a igreja de Deus tem dois extremos que nós precisamos ter cuidado. O primeiro extremo é não ter comunhão com Deus, não ler a Bíblia, não ter, sabe, dorme como uma pedra, acorda como um pau, sabe? O relacionamento é pouquíssimo com Deus, passa 6 horas, 8 horas, 10 horas conectado nas redes sociais e não passa 5 minutos lendo a Bíblia e nem orando. Isso é um extremo, irmão. Aí no outro extremo existe aqueles que leem a Bíblia, que entendem da hermenêutica, praticam uma boa exegese, conhece escatologia, conhece profecia, conhece a teologia, conhece a questão da arqueologia,
mas só por uma questão técnica, tecnicamente perfeito, fala bonito, expressa bem, mas é tecnicamente, só conhecimento humano. Então, queridos, eu e você precisamos ter a técnica, não ser negligente na leitura, mas o mais importante, ser dependente de Deus. Amém. Ser batizado pelo Espírito Santo. Porque se assim o fizermos, nós seremos guiados por Ele como instrumentos. E quando chegar para uma pessoa, quando você conversar com alguém na faculdade, no trabalho, no seu bairro, na sua casa, você terá uma influência que vai salvar essa pessoa. Então nós precisamos se conectar. E essa semana, mais ainda, nós vamos estar conectados através da oração, do jejum, do estudo da palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, meus queridos, lá diz que nós precisamos. E assim, qual é o recurso que nós temos, irmãos, para trazer alento para este mundo que está aí fora, perecendo? Estamos vivendo um momento singular do planeta. Você observa o momento que nós estamos vivendo nesse planeta? Guerras, a Ucrânia com a Rússia. Esse ano, na Europa, o calor foi tremendo, que matou dezenas e centenas de pessoas. A nevasca nos Estados Unidos, na Europa, matou pessoas de frio. Uma matéria essa semana falando que está faltando água no planeta. Algumas pessoas podem morrer porque não vão tomar água. O alimento do mundo hoje não é mais produzido a quantidade suficiente para alimentar o mundo. O G20, esses dias aí, se reúne para discutir o problema econômico do mundo. Opa! Os G20 são os países mais ricos do mundo, com aqueles que estão em expansão, se reúnem para entender o porquê da crise econômica. O que fazer nesse momento? A gente viu uma crise recentemente, o Covid, parou o mundo inteiro, pessoas morreram. Eu perdi uma irmã querida, 46 anos, não tinha nenhuma comorbidade, era uma pessoa que praticava atividade física, mas dentro de uma semana a outra foi para a emergência, da emergência para a UTI, da UTI para a intubação, da intubação foi a óbito. Como entender isso? Como entender tantos problemas? E o mundo não sabe como resolver, ou o mundo quer dar uma explicação do porquê desse mal. Agora a questão é essa: como explicar o mal se existe um Deus Todo-Poderoso? Como entender isso? Se nós temos um Deus que é criador, mantenedor, que ama as suas criaturas, como entender que esse mal aflige tantas pessoas nessa terra? E queridos, olha só, essas questões têm uma resposta. E onde encontrá-la? Onde encontrar a resposta para as aflições do mundo? Quem seria confiável o bastante ou teria autoridade para apresentar uma solução? A filosofia, ela tenta de alguma forma explicar. Um escritor e educador chamado George Kite afirma que em seu livro A Filosofia e Educação, ele diz o seguinte, que existe apenas 4 fontes humanas de conhecimento. Que essas 4 fontes humanas de conhecimento que vai dar explicações para tudo que acontece na vida. Mas, será que é verdade? A primeira fonte que ele diz é os sentidos. Será que os sentidos é confiável para nós entendermos o mal? Ele diz que a outra é a autoridade. Será que as autoridades, ela nos dá argumentos suficientes para entender o porquê do mal? Ele fala também da terceira, que é a razão. Será que a razão nos ajuda a entender o mal? E a outra e a quarta é a intuição. Será que a intuição nos dá sentido ou razão para explicar? Será que ele nos dá a explicação para entendermos o mal que acontece no mundo? Queridos, primeiro, se nós confiássemos nos sentidos, por exemplo, a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição, não nos deram uma resposta satisfatória até hoje sobre a questão do mal. Porque o nosso paladar, ele, coitado, a gente escolhe o que a gente ouve, o que a gente vê, infelizmente não tem como explicar o mal. A razão poderia ser, mas com a filosofia só se oferece algumas possibilidades sobre o mal, mas não traz explicação. A autoridade pode até impor uma resposta, mas provavelmente estará ligada com algum interesse. Interesse econômico, interesse de ganhar algo em troca, mas a autoridade não é uma fonte confiável. Poderia ser a intuição.
O que sentimos pode não ser um guia confiável. O que você sente, irmão? Pobre do homem que confia no coração do homem, né? Confiar nas suas próprias emoções, nossas emoções nos trai muitas vezes. Então, queridos, a questão é essa, a pergunta é essa. Se nenhuma dessas tem respostas, onde nós encontraríamos a resposta? Felizmente, Igreja de Deus, há uma fonte de conhecimento chamada revelação. Que fonte é essa, irmãos? A palavra de Deus, a Bíblia do Senhor. Amém, igreja? Amém. Nós temos a revelação a nosso favor. O que sentimos não pode ser um guia confiável. Então, o que nos resta é se todas as fontes são insuficientes. Então nós temos para a glória de Deus, a palavra de Deus, que ela nos revela tudo sobre o mal, ela fala do passado, do presente, ela nos revela o futuro, e o futuro é uma certeza de vitória em nome de Jesus. Amém. Agora, por que nós podemos acreditar na revelação? Veja, queridos, a revelação é algo espiritual. Que não é o que você sente, não é a intuição, é algo que é espiritual, é algo que o Espírito Santo dá discernimento para o ser humano. A revelação, ela nos dá discernimento para que você possa saber escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E para que eu e você possa entender sobre esse tema do mal, e você ser liberto e ser livre nessa terra, precisamos da conexão com Deus, com o seu Espírito Santo. Porque é esse Espírito que move, ele que opera, é ele que usa. Por isso que a guerra cósmica, a guerra que nós estamos introduzindo, que estamos vivendo hoje, essa guerra constante, essa guerra é por conta do quê? É por conta da adoração, da dependência. Quem você adora, diz que a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Você pensa do que o seu coração está cheio. Então nós precisamos ter essa conexão. Por isso que quando Cristo veio aqui à terra, os discípulos passou 3 anos e meio com ele ali, e muitos não entenderam o real sentido do poder de Deus aqui nessa terra. Então ele deixou a revelação. E a Bíblia, por que a Bíblia é importante? O que diz aí? 2 Timóteo 3:16 diz assim, o que diz a palavra de Deus? Diz assim, ó. E toda a escritura é inspirada por quem, igreja? É útil para quê? E para o que mais? Repreender, para correção, para educação do quê? Aí diz a verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para o que, igreja? Se eu e você queremos praticar boa obra nessa terra, precisamos buscar a inspiração de onde? Da palavra de Deus, irmãos. Por isso que a guerra hoje que nós estamos vivendo é passar tempo com Deus, lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, a sua fisionomia é diferente. Sabe, a sua atmosfera é diferente, o seu comportamento é diferente, a forma que você pensa é diferente, a sua intenção é diferente. E o que é avaliado por Deus é a nossa intencionalidade. Eu estava conversando com Deus nessa manhã, ele disse, filho, fale disso. Eu falei, vou falar, Senhor, está mandando, eu falo. Cuidado com as suas intenções. Qual é a sua intenção, irmãos? Quando ninguém está vendo, é aí quem diz quem você é, quem eu sou. Porque é muito fácil, queridos, ser cristão, ser honesto, ser um homem de valor, quando todo mundo está vendo, ser uma mulher de valor, quando todo mundo está vendo. Agora, quando ninguém está vendo, vem cá você. Você que está aí na internet, aí nas redes sociais, quando ninguém está vendo, quem é você? Isso diz verdadeiramente quem somos. É quando ninguém está vendo. E a luta é aí, irmãos. É aí que nós mostramos o verdadeiro caráter. É aí que nós mostramos a nossa verdadeira intenção. E Deus conta a intencionalidade humana. Quanto mais você é um homem fiel no pouco, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito o quê? Ele nos coloca sobre o muito, porque essa conexão nos faz isso. Quando você está firme com Deus, Deus abre portas que ninguém fecha. Deus opera milagres. E olha que o diabo é ousado, viu, irmão? Porque muitas das vezes ele quer fechar a porta, e ele fecha mesmo. Mas quando o diabo fecha a porta, Deus derruba a parede e deixa ele com a porta na mão. Porque o nosso Deus é Deus.
deixa aquela porta lá balançando na mão, fecha lá a porta lá, porque ele derruba as paredes, porque ele quer salvar, libertar e curar o crente verdadeiro. Agora nós precisamos, irmãos, nos alimentar da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas serão em que, igreja? E por que não está acrescentando nos dias atuais? Já procurou refletir sobre isso? Queridos, Satanás ele quer destruir as pessoas. E Deus quer usar pessoas. Ele diz aqui, ó. Porque para perfeitamente habilitado para toda e boa o quê? Obra. Nós realizamos uma obra aqui nessa terra, Marcão. Amém. Sua obra é salvar, irmãos. Amém. Nossa obra, igreja, é salvar pessoas. Estamos aqui para salvar. Unicamente você, trabalho missionário, salvar, irmão. Chamar a igreja, vem aqui 2 da tarde. O Espírito Santo vai acordar um bocado de gente aí, viu? Ouça a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Porque chama a hora do trabalho missionário uma luta. Eu sei como é, irmão. Porque o inimigo não quer que você trabalhe para Deus. O inimigo não quer que você convide pessoas. Porque quando você faz isso, você é um instrumento na mão do Senhor. Então, assim, sabe, queridos, nós precisamos entender isso. É uma influência na vida das pessoas. E Satanás não quer isso, porque nós não queremos salvar pessoas, temos que salvar pessoas. Amém. E o mesmo Jesus que operou no passado, opera no presente. Amém. Contando uma história pessoal, um testemunho pessoal. Esse jovem que vos fala era um incrédulo. Era cético. Quando eu ficava na porta do bar dia de sábado, tinha uns cristãos adventistas que passavam cheio de paletó, irmão. Estava lá bebendo, jogando, aquela chocarrices ali com aqueles homens, aqueles jovens. Quando passava um diácono, eu não sei se era diácono, se era ancião, não sei o que, ele passava com um terno, meio-dia. Calor daquele, falou, o maluco, olha lá, um maluco com um terno, meio-dia. É doido, escrito tudo maluco. Olha quem está de terno hoje, meio-dia. Oh, Pai, abençoa, Senhor. Então veja porque, veja, eu estou falando sério a você, porque assim, o incrédulo, mas era um incrédulo que precisava de um encontro com Jesus, e graças a Deus que ela fez uma obra poderosa, foi instrumento de Deus para me chamar. Você vai conhecer as nossas histórias daqui a pouquinho, nos outros dias, vamos se conhecer ao longo da semana. Mas, queridos, eu peguei, larguei tudo, aceitei a Jesus, Deus começou a abrir portas que ninguém fecha, começamos a crescer, físico, mental, social, no trabalho. Mas aí eu tomei uma decisão. Comecei a ler um livro da igreja chamado Comportor Evangelista e decidi se tornar um comportor. Larguei tudo, irmão. Eu queria servir eu queria fazer a obra de Deus, a obra de Jesus. Eu queria pregar, eu queria levar de porta em porta a palavra de Deus. E quando eu falei que ia ser um comportor, falei com o meu pastor, falei com a igreja, falei com minha mãe, falei, você é um homem de Deus, vou vender livro. Aí o pastor disse, você está ficando maluco? A igreja disse, você está ficando doido? A minha mãe falou que eu estava ficando fanático. Como é que eu ia largar tudo para ser um comportor? Mas eu disse, mas aqui está dizendo, no Espírito de Profecia, que se eu for um comportor, eu vou ser bem sucedido, Deus vai me abençoar, eu vou pregar o Evangelho. E eu lia, aquecia no coração, mas as pessoas da igreja, não, irmão, não faz isso não, porque senão você vai passar necessidade, comportagem é duro, mas é Deus que é dono da comportagem. Eu vou fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. E aí, queridos, dentro de um conflito interno, chamei minha esposa. Aqui é uma mulher de Deus, irmão. Minha folha, eu quero pregar o evangelho através da comportagem. Eu quero largar trabalho, largar tudo. Vai sair com a mão atrás, eu tô na frente. Eu era sócio de um restaurante. Cheguei à ascensão de ser sócio. Tinha carro na porta, tinha carro na mão. Lembra naquela época, para ter um carro era uma luta. Andava com o carro da empresa, tudo nosso. Mas eu larguei tudo, irmãos, para me tornar um vendedor de livros, ser um comportor. Você não sabe o que é um comportor? É um homem da igreja adventista, uma mulher que larga, que na verdade que se empenha, larga os trabalhos seculares e se empenha para ser um ministro do evangelho, pregando através de literaturas em casa em casa. Então eu fiz isso, larguei tudo, chamei minha esposa, falei, e aí minha filha, eu quero ser esse tipo de homem, no que você acha? Ela disse, faça, filho. É para a glória de Deus, você quer ser um homem de Deus? Claro, ela sabia que eu vim das drogas, da promiscuidade, da dança, de tudo que não era bom dessa terra, ela sabia quem eu era. Ela falou, então já que ele vai estar perto de Jesus, então vai, meu filho. Ela é sábia, né? Edifica seu lar. E eu tomei a decisão juntamente com ela e começamos ali. Eu me lembro como hoje, irmão, foi duro, foi difícil. Mas um dia o que marcou meu ministério, irmãos, foi um dia que eu estava num campo trabalhando,
Era já tardezinha, trabalhei o dia todo, indo em casa, oferecendo a literatura, falando do amor de Jesus. Aí eu peguei e voltei daquele local. Aí eu tinha um plano na época que eu não tinha mais carro, não tinha nada. Eu tinha um plano de comprar uma moto. Não tinha dinheiro. E aí eu falei o seguinte, vou diminuir, vou tirar tudo que é a mais para ter o recurso ali para poder comprar a moto. Aí eu falei, então eu pegava 2 transportes. Para pegar um só eu andava mais ou menos 25 minutos para chegar num local. Eu estava trabalhando num lugar chamado Cajazeiras, em Salvador. Quem conhece aqui Cajazeiras é uma cidade dentro de Salvador. Eu estava trabalhando na Cajazeiras 5, bem distante. Eu ia para 4 para poder pegar o transporte. E aí quando eu cheguei lá, saí de lá do fim de linha de 1 e vim andando. De tardezinha, pôr do sol, ia dando pôr do sol, vim andando para casa. Foi um dia ruim de vendas, não teve venda naquele dia, como eu imaginei, e vim andando. Quando eu cheguei, já chegando perto do local que vinha para pegar o transporte, bem na rotatória, eu vi de longe o carro vindo, eu digo, oba, estação Pirajá, graças a Deus, vou para casa. Aí só que quando eu cheguei perto do transporte, para pegar o transporte, querida igreja, uma voz disse assim, filho, volte para casa de Dona Maria. Eu falei, mas pai, eu estava lá embaixo, Dona Maria morava no outro final de linha, lá embaixo, não tinha saído. Eu falei, eu estou aqui, porque o senhor me mandou logo ir lá, logo, esperou eu chegar aqui, eu não vou não. E Deus dizia, volte para casa de Dona Maria. Eu dizendo, eu não quero ir porque eu estou cansado, trabalhei de pasta grande, andei, suei, eu não posso, sabe aquela luta interna de você com Deus? E Deus dizendo, vá para a casa de Dona Maria. Vá para a casa de Dona Maria. E eu sei, sabe, queridos, aquele discípulo teimoso, briguento, reclamão, um Pedro da vida, um Jonas. Obrigado, irmã Patrícia. Cheguei então, irmãos, peguei minha mochila, minha mala e voltei para a casa de Dona Maria. Voltei reclamando, não digo a você que eu reclamei. Questionei a Deus, porque eu estava lá perto, que ele não falou antes. Porque, queridos, o mesmo Deus que falou com Pedro, João, Moisés, Daniel, fala nos dias de hoje, em nome de Jesus. Ele fala poderosamente, irmão. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido sensível a ouvir a voz do Senhor? Porque essa é a igreja de Deus, irmãos. Essa é a igreja que Deus opera. É a mesma igreja do passado, a igreja do presente, é a igreja eterna, em nome de Jesus. E ali, queridos, eu peguei e voltei. Quando eu cheguei no meio do caminho, conversando, aí eu chego lá, Marcão, na casa de Dona Maria, Marcão. Quando eu olho a casa, está fechada. A casa de Dona Maria estava fechada. Aí o que é que o crente faz, irmão? A maioria das vezes reclama, questiona. Mas a voz disse assim, bata na porta. Aí eu disse, tá bom, Senhor, eu vou bater na porta por desencargo de consciência. Para ir para casa em paz. Quando eu bati na porta, igreja, sai uma voz trêmula de dentro da casa. Pode entrar, Arnaldo, eu sei que é você. Sabe, quando eu conto, eu me emociono e me arrepio porque eu vejo o poder de Deus para salvar pessoas. E quando eu entro naquela casa, que eu abro a porta, aquela mulher estava em prantos, ela estava em lágrimas, ela estava chorando, ela soluçava de lágrimas, de choro, em lágrimas na sua face. Eu perguntava para ela, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ela dizia, em alto e boa voz, em boa voz, dizia assim, Deus existe, Deus é real, Ele é Deus. E ela glorificava o nome de Deus. Eu digo, por que você está glorificando o nome de Deus? Ela disse, olha, irmão, eu passei aqui o dia inteiro, falei com Deus que eu ia tirar minha vida, a vida dos meus filhos, porque eu não aguento mais, não suporto mais o meu esposo, um homem arbitrário, violento, cético, crítico, ímpio. Eu disse para ele que hoje eu ia tirar minha vida e a vida dos meus filhos. E Deus dizendo para mim o dia todo, não, filha, não faça isso. Não faça isso, porque você é minha filha, eu te amo, eu morri na cruz por você. Não comece essa loucura, eu fiquei nessa guerra com Deus. E eu disse para Deus assim, olha, Deus. Ela disse assim, ela olhou nos meus olhos e disse, olha, eu disse para Deus, se Deus verdadeiramente existe, então manda o comportor, aquele comportor Naldo que passa aqui em casa de vez em quando para orar comigo, manda ele aqui hoje, antes do pôr do sol. Se ele vir aqui hoje, eu sei que o Senhor é Deus. E naquele momento, irmãos, quem chorou foi o irmão Naldo. Ficou 2 chorões, né? Dois em lágrimas, chorando.
E eu disse, Senhor, perdoa-me, porque o Senhor quer nos usar como instrumento. Amém. Como pessoas para salvar outras, e muitas das vezes nós ficamos preocupados com o nosso umbigo. Priorizamos estudos, casas, carros, faculdades, e o mundo vai perecendo. Se envolvemos tão pouco com a obra de Deus. E Deus está chamando a sua igreja, irmão, para os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias dessa terra e você é um instrumento. Deus chamou você para participar da sua obra. Ele poderia enviar anjos, mas escolheu a mim e a você. Perfeito como somos, mas Deus quer nos usar, irmãos. Aceite hoje esse chamado e venha fazer o trabalho do Senhor. Pregar o Evangelho, porque nós vamos morar no céu, irmãos. Só vai morar no céu, irmão, que estiver envolvido com a obra na terra. É o desejo seu. Deus está nos convidando, irmãos. A você que está aí me assistindo nas redes sociais, olha, Deus tem uma obra para você. Eu não sei se você está vivendo uma situação igual a Dona Maria, querendo tirar sua própria vida, sem paz, sem alegria, sem esperança, mas temos um Deus que veio como homem, morreu na cruz para nos conceder a libertação e a salvação. E Ele voltará, querido. Nós sonhamos com o céu. Quantos querem ir para o céu aqui? Deixa eu ver as mãos. Eu também quero ir para o céu, irmãos. Mas nós vamos precisar mais sonhar com o céu, porque o céu será real, o céu será verdadeiro. E hoje o Senhor está convidando a você a aceitar esse céu. Quanto custa, irmãos? O céu é de graça. Glória a Deus. A graça, receba agora a graça de Cristo, e é de graça. Aceite Ele como o seu único Salvador. Aceite a Ele. Vinde a mim. Evangelho de Mateus, capítulo 11, capítulo 28, verso 11. Não, 11, 28, perdoe. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de quê? E acharei descanso para quem? Porque meu fardo é o quê? E meu jugo é o quê? Então, sabe, o que Jesus está convidando a você, quando você lê o Evangelho de Mateus 11, 28 e 29, está dizendo que você e eu precisamos hoje trocar o fardo. Talvez você, homem de Deus, mulher de Deus aqui presente, você que está aí me assistindo agora, talvez o seu fardo verdadeiramente esteja insuportável. Realmente. E o fardo deste mundo é insuportável. Mas, querido, Jesus está dizendo, olha, meu fardo é leve, meu jugo é suave, então troca esse fardo que é pesado pelo meu que é leve. E quando nós decidimos a trocar, o salmista diz assim, olha, logo me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Então hoje troca esse fardo seu que está lhe tirando sono, lhe causando insônia, trazendo depressão, estresse, síndromes. Ele cai por terra agora em nome de Jesus, esses problemas, e receba a salvação em Jesus. Amém. É o desejo seu? A Ruth vai cantar no louvor. Ela vai cantar. E se você quer participar dessa alegria, brevemente, no processo que ela estiver cantando, eu quero convidar a você a se colocar em pé. Porque no final eu quero fazer uma oração por você, pela sua vida e pelo seu ministério. Eu quero orar para que, como igreja, nós possamos nos comprometer, irmão, se comprometer com Deus, perante Deus. Esse compromisso de levar o Evangelho, de falar com Jesus, dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Amém. Você quer se comprometer agora diante de Deus? É o desejo seu? No processo que a Ruth estiver cantando, coloque-se em pé, que eu quero orar por você nessa manhã. Mas me permita estar de pé, irmãos. Me permita. Parabéns por você estar levantando, irmão. Louvado seja Deus. Você está dizendo de Deus o mundo que quer ser. Louvado seja Deus. Eu também quero, irmãos. Estarei aqui orando por você, pela sua decisão. Para sermos esses homens e mulheres. Amém. Digo Jesus, preparou o caminho.
nesse meu novo belos jardins, belos dias, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Jesus está nos convidando para o novo lar. Eu não preciso mais sonhar. Obrigado, Senhor. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, entender o amor que me salvou. Quanta emoção quando eu amigos iguais, por quem sempre e os que ouviam no Senhor, agora cantam em louvor, glórias ao Rei meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Amém. Eu não preciso mais posso tocar em suas mãos, eterno amor que me salvou. Amém. Eterno amor que me salvou. Esse eterno amor. É esse eterno amor que nos salvou. O inimigo, ele não quer que você experimente esse eterno amor. E Deus está te chamando a você ser um instrumento. Um instrumento nas mãos de Deus. Só o que somos, apenas isso. Experimente isso. Satanás quer tirar a vida das pessoas, irmãos. Eu estava trabalhando em Salvador. Cheguei em uma casa. Quando eu me sentei ali, comecei a apresentar ali o trabalho para aquela família. Tinha ali umas 12 pessoas. Tinha tido uma festa a noite anterior. E estava ali apresentando, fazendo o trabalho de Deus, levando a salvação para as famílias. E queridos, quando menos espera, sai um homem muito alto. Aqui não tem uma pessoa, talvez Marco seja o tamanho dele, mas Marco não era tão forte. Ele era forte, ele era, acho que praticava aterofilismo. Ele era muito forte. E aquele homem veio no corredor com os olhos vermelhos, queimando de fogo. Eu percebi que ali era algo que era espiritual. Eu estava sentado, próximo à porta, e aquele homem veio na minha direção, com toda a ira, irmão, e raiva, para poder, me agredir. Mas aconteceu algo, irmãos, que mudou a minha vida. Quer saber o que aconteceu? Amanhã à noite,
Amanhã à noite você vai saber o que aconteceu. Então, não falte, você vai saber o que aconteceu. Mas eu quero afirmar o seu compromisso. Feche seus olhos agora. Fale com Deus. Fale com Ele. Se comprometa com Ele agora, que você quer fazer parte desse céu e que você quer ser um instrumento, que você quer estar mais conectado com Ele através da leitura da Bíblia, através da comunhão, através do jejum, através da oração, do batismo do Espírito Santo. Fale com Ele agora, por favor. Eu vou lhe dar a você alguns segundos. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. A igreja que os escolheste aqui nessa terra para levar a mensagem de esperança para os últimos dias. Somos apenas instrumentos. Por ser esse povo escolhido, não nos faz ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, Senhor. Nos faz ser servos dos servos. Então, por favor, Deus, capacita-nos com teu poder. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, o batismo do mesmo. Que nós possamos ser esses instrumentos. Primeiro, Senhor, queremos pedir perdão porque estamos sendo negligentes na forma de pensar, de agir. Às vezes nossas intenções são maldosas. A intencionalidade humana, ó Deus, é para maquinar o erro, o mal. Então nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Muito obrigado porque a tua graça nos alcança nesta manhã. Obrigado porque o teu poder nos restaura e nos salva. Então, ó Deus, nós estamos pegando agora essa página em branco e vamos escrever essa história de vitória em nome de Jesus. Nos leve para casa, ó Deus, na tua companhia, na proteção dos teus anjos. Nos use como instrumento para falar às pessoas hoje à tarde. Que elas possam estar aqui amanhã conosco para ouvir a tua voz. Amanhã terá um batismo nesta igreja. Esse batismo, ó Deus, seja para a glória do teu nome e seja eterno. A pessoa que irá ser batizada, seja batizada para a eternidade. E que através desse batismo, possa fazer com que outros também tomem a mesma decisão. Por favor, leve-nos agora em paz. Possamos ter uma refeição em tua presença para alimentados, possamos sair cheio de força e vontade e energia para pregar o teu evangelho. Amém. Nós oramos com perdão dos pecados e certo recebemos as bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Amém.